Tudo bem? Hoje nós vamos falar de Immanuel Kant. Kant foi um autor do século das luzes. Tudo bem, ele morreu em 1804, mas ele é um autor do século das luzes. Ele viveu naquele período que existia uma discussão muito grande entre os racionalistas e os empiristas, entre os seguidores de Descartes e os seguidores de Bacon. Lembra do primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu dizia que existiam os filósofos que eram platônicos e os filósofos que eram aristotélicos? Muito bem, os platônicos, eles eram racionalistas, os aristotélicos, eles eram empiristas. O Descartes defendia o racionalismo, Bacon defendia o empirismo. O Kant veio para dizer o seguinte: ambos são muito importantes e um não se sobrepõe ao outro. Nós precisamos das duas coisas para gerar conhecimento, tanto da razão quanto dos sentidos. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês. Olha essa imagem. Do que se trata isso? Você que não é um dinossauro como eu, não sabe que esse negócio é o Spectreman. E o que é o Spectreman? Só quem foi criança e sobreviveu à década de 80 sabe que isso é um personagem infantil de um seriado japonês ruim pra caramba, mas que a molecada, assim como eu, adorava naquela época. Só quem teve contato, quem viu, quem ouviu, quem assistiu, quem teve contato com os sentidos, pode utilizar a sua razão para refletir e buscar essa informação. Veja, se não fosse os sentidos, não adiantaria a tua razão, você nunca iria saber que demônio é esse. Mas se você teve a experiência, agora com a tua razão vai buscar lá no teu cérebro aquilo que a experiência levou para ele. Da mesma forma, se você não é um tiranossauro ou um brontossauro, você não sabe que demônio é isso aqui, ó. Sabe? Não sabe. Isso é um lango-lango. Lango-lango, um bichinho, uma marionete que você enfiava a mão ali e a única coisa que ele fazia era ficar dando um soquinho assim. Era isso, diversões da década de 80. Ou então esse negócio aqui, ó. Sabe o que é? Não, é um pogobol. As pessoas subiam nesse troço e ficavam pulando que nem idiotas até quebrar o tornozelo. Então, se você não teve experiência com esse negócio, você não sabe o que é um pogobol. Então você precisa das duas coisas, da experiência e precisa da razão. Sem a razão, você não consegue processar informações simplesmente porque as informações não estão lá. Kant é o cara, então, que busca o equilíbrio entre a razão e a experiência. Junte os dois e você será feliz intelectualmente. Outra coisa interessante no pensamento de Kant é como ele vê a moral. Para a gente entender a moral kantiana, é interessante voltar lá na Grécia Antiga. Com Sócrates, Platão e Aristóteles existia discussão sobre ética e moral. O que seria a ética? Veja, lá na Grécia Antiga, ética seria o estudo da moral. E o que seria a moral? A moral é a noção daquilo que é certo ou é errado do ser humano fazer. Para Platão existia uma moral, existia então um certo e um errado a ser feito. Depois a gente pode falar mais detalhadamente dessa noção de ética, moral em Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? E para entender a moral em Kant, é fundamental que conheçamos o que Kant chama de imperativo categórico e imperativo hipotético. O imperativo categórico é aquilo que faz com que a gente haja imediatamente, de maneira certa, de maneira boa, sem pensar numa possível recompensa que esse ato pode trazer para a gente. A gente simplesmente age de maneira correta. Esse é um imperativo categórico. É quando a gente vai lá e faz a coisa certa a ser feita. É a verdadeira moral. E Kant fala também do imperativo hipotético, que é quando a gente pode até fazer a coisa que seria o correto a ser feito, mas fazemos esperando que aquela nossa ação possa trazer algo bom pra gente. Eu tenho um exemplo muito marcante na minha vida. Eu conheço muita gente, muitos intelectuais e não intelectuais também, que são ateus. Ao mesmo tempo, eu também conheço muita gente que é religiosa. Desse
universo de pessoas que eu conheço, portanto eu não estou generalizando para o mundo inteiro. Eu estou falando apenas das pessoas que eu conheço. Boa parte das pessoas religiosas do meu convívio, quando faz alguma coisa boa, aquilo que seria considerado bom para o outro, faz pensando que aquilo é bom para a alma dela e para o céu. Está fazendo não porque teve empatia, se colocou no lugar do outro, não por altruísmo, por querer ajudar o outro, por querer ajudar a si mesmo. Eu fazendo isso, Deus vai me achar muito bonzinho e assim eu vou lá para o céu. Estou salvando a minha alma. Por outro lado, quando observo os meus amigos ateus e vejo que eles fazem coisas boas para as outras pessoas, veja, se o cara é ateu, ele não acredita em Deus, não acredita no demônio, portanto não acredita no céu, né, no paraíso, também não acredita no inferno. Se ele está fazendo algo de bom para o outro, ele só está fazendo aquilo porque ele está pensando realmente no outro. Ele não está esperando uma recompensa dos céus. Portanto, ele faz querendo ajudar o outro. É a minha interpretação. É uma das interpretações que eu faço do que seria o imperativo categórico. Eu faço para o outro sem esperar recompensa. Enquanto o cara que é religioso, ele faz para o outro esperando uma recompensa, que é o céu. Novamente, não estou dizendo que todo mundo que é religioso e ajuda as outras pessoas está ajudando, querendo o céu. Não é todo mundo. Mas eu percebo muita gente fazendo algo de bom só porque não quer que o capeta fique como tridente na bunda durante a eternidade. Porque senão não ajudaria ninguém. Resumindo então a lei moral segundo Kant. Imperativo categórico. Ordena que se cumpra o dever sempre por dever, exclusivamente motivada por aquilo que é o correto a se fazer, agindo sob máximas que todos poderiam adotar, nunca o reduzindo à condição de um meio para se conseguir aquilo que quer, de um meio para se conseguir aquilo que nos é útil. Já no imperativo hipotético, o cumprimento do dever é feito para que consigamos algo de bom. As ações que cumprimos são baseadas em interesses e recompensas, e não naquilo que seria o bom a ser feito simplesmente porque é bom fazer. Vou ler aqui para vocês uma citação, um trechinho do Fundamentação da Metafísica dos Costumes, uma obra do Kant. Ele diz o seguinte, abre aspas, não foi para procurar a felicidade que os seres humanos foram dotados de vontade. Para isso, o instinto teria sido muito mais eficiente. A razão foi nos dada para originar uma vontade boa, não enquanto meio para outro fim qualquer, mas boa em si. Fecha aspas. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje eu vou ficar por aqui. Senão a gente se alonga demais, vocês não vão nem querer assistir o resto. Mas sobre Kant ainda tem muita coisa a se conversar. Mas tem muita coisa mesmo, ok? Por enquanto é só. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, dá um like aí e compartilha com a galera. Muito obrigado. Até!